Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá pessoal do podcast Os Agilistas, meu nome é Josino, sou analista de BI há mais de 6 anos, atuei já também como analista de dados, engenheiro de dados, tanto na parte front quanto na parte do back-end, e hoje nós vivemos aí na era do data-driven, todos os líderes, todas as pessoas querem tomar decisões baseadas nos dados, mas eu te pergunto, e quando os dados estão mentindo para você? Então hoje nós vamos falar sobre como identificar quando um painel de indicadores que foi construído está te contando uma história falsa e qual é o impacto devastador disso aí no seu negócio e no seu dia a dia. O primeiro ponto é o contexto e o impacto que a gente tem que trazer para analisar. Primeiro, nós precisamos entender que os números em si não mentem, mas o contexto como eles é narrado, o contexto como eles chegam para você no painel, para você tomar uma determinada decisão, a forma como eles são coletados, a forma como eles são tratados e como são apresentados, podem criar uma ilusão perigosa, pode trazer uma perspectiva diferente de fato que está acontecendo na realidade dentro da sua empresa. A alocação errada de orçamento, a perca aí de market share, metas irreais que desmotivam o time, o desenvolvimento de produtos que o cliente não quer, são várias coisas correlacionadas que a gente sabe que envolve a parte de dados. E decidir com base nos dados ruins é como acelerar um carro aí a 120 km por hora de olhos vendados, né? O risco, de fato, de colisão é muito grande. E um ponto relevante que você já tem que entender desde agora é que o relatório que te mostram, a visão que te mostram é reflexo daquilo que está lá na fonte. Então o BI é reflexo daquilo que vem da fonte. O BI não é o todo do processo. Não, o BI ali, o relatório, o dashboard, ele é o fim. Para chegar ali teve toda uma camada, teve todo um processo. Então você já tem que entender um pouquinho de onde os seus dados saem, o que acontece com ele no meio desse caminho para ele chegar ali no relatório. Então a visão que você vê no relatório é a visão que sai lá da fonte. Então vamos dizer assim que 98% dos erros que você vê aí em relatórios, informações equivocadas, é que já está vindo da fonte, não foi tratado. Para o BI refletir corretamente, tem todo um cronograma, tem todo um processo. Então a primeira dica que eu trouxe aqui para você analisar é cuidado com as métricas de vaidade e a falta de contexto. Então a primeira dica é você identificar essa mentira e desconfiar de métricas isoladas. Por exemplo, houve um aumento de tráfego aí no seu site, um exemplo aqui que eu estou trazendo relacionado ao marketing, tá? Um aumento de 200% no seu tráfego dentro do site, no seu aplicativo. Mas se a taxa de conversão ou retenção caíram dentro do seu site pela metade, esse dado, ele não é um dado positivo, ele está mascarando um problema real para você. Então, sempre exige métricas de contraponto, ou seja, aquelas métricas que vai de contraponto com o que está de forma desorbitante aí mostrando para você. Então, para todo indicador de volume, você sempre deve olhar um indicador de qualidade ou eficiência em cima disso. Então, houve um aumento de 200%. Calma, não sai tomando a decisão. Olha todo o cenário. Você tem que olhar todo o end-to-end do processo, todo o end-to-end da sua operação, da empresa onde você está alocado. É por isso que eu menciono ali para você entender a arquitetura dos dados, entender a arquitetura que acontece com esses dados até chegar para você. Por exemplo, 200% de aumento no seu tráfego. Ok, mas e os outros indicadores? O que está acontecendo? Houve um pico por quê? Então, você entendendo todo o processo, pode ter sido uma duplicidade nesses dados que estão te apresentando, pode ter sido uma mudança de regra de negócio e por aí vai. A segunda dica é o teste do bom demais para ser verdade. Então, a segunda dica é o senso crítico frente aos saltos repentinos. Então, se um indicador melhorou 50% de uma semana para outra, sem nenhuma grande ação tenha sido feita, você não deve comemorar ainda. Calma, dá uma respirada, porque a probabilidade disso ser um erro de rastreamento, uma duplicidade no banco de dados ou uma mudança na regra de negócio é enorme. Então, os bons líderes, as pessoas que tomam decisões de forma acurada em cima dos dados, elas investigam essas pequenas vitórias repentinas, esses saltos drásticos que acontecem. Então, com mesmo rigor que investigam as quedas. Então, o mesmo rigor que você investiga essa queda, essa baixa, você também deve investigar esse salto para você não sair comemorando e tomando decisões erradas. Um bom analista, um bom líder, ele sempre deve ter uma acuracidade, um feeling
para tomar decisões. Ou seja, o mais relevante de tudo na questão de tomar decisões e entender quando os dados estão mentindo para você é você entender a regra de negócio da empresa onde você está alocada e entender todo o end-to-end desses dados, onde ele sai, como ele é tratado, até chegar na ponta. Então, o terceiro ponto é o viés da confirmação. Então, a terceira dica é olhar para si mesmo. Muitas vezes, os dados mentem, porque o líder tortura números até eles confessarem o que ele quer ouvir de fato. Então, o que é isso? É o famoso viés da confirmação. O cara bate até os dados falar o que ele quer ouvir. Ou seja, se a sua equipe sabe que você já tomou decisão, ela pode, mesmo sem querer, apresentar, né, apenas o recorte de dados que suporta sua ideia. Então, para evitar isso, você deve sempre perguntar: quais dados provam se essa minha ideia pode dar errado? Porque assim, qual que é esse viés? A pessoa não é nada mais que ela quer ouvir aquilo que ela quer. Ela não quer ouvir a verdade. Ou seja, os dados estão mostrando que houve uma queda drástica aí no volume de faturamento. Ele vai bater até dizer: não, estamos estagnados, estamos empatando, não caímos. Então esse é o viés da confirmação. Ele quer nada mais do que manipular o contexto ali dos dados para mostrar e para ele ver ou para ele reportar, seja lá para o seu hierarquia superior, aquilo que ele acha conveniente, oportuno para aquele momento. E o dados está falando: não, apresenta a realidade. E a pessoa vai lá e apresenta outro contexto. Então, ser data-driven não é apenas você ter ali vários BIs, vários relatórios. Você vê empresas que saturam de relatórios para cima e para baixo, colocam vários relatórios em televisões. Não, ser data-driven não é apenas telas cheias de gráficos. É ter higiene nos dados, é fugir das métricas de vaidade, é ter a coragem de questionar os números que estão na sua frente, seja ele bom ou ruim. É você questionar os números, ter uma higienização nos dados, não se apegar a métricas de vaidade. Faturamento é ilusão, o que importa é lucro. No final de tudo, no final o que manda é o lucro. E é isso que você tem que analisar todo o end-to-end. Gastei quanto? Faturei quanto, mas gastei quanto? E sobrou quanto lá no final do mês? É o popular EBITDA, né? Que você faz o fechamento do todo. Então, é isso que você tem que analisar. E os dados são relevantes para você tomar essas decisões assertivas e analisar de forma acurada esses dados. Porque eu já presenciei isso várias vezes, muitas empresas entraram em colapso, porque os dados estavam mostrando uma verdade e ele não queria enxergar, ele queria um viés da confirmação, ele marretava que não era aquilo. E no final de tudo, infelizmente, aconteceu coisas que não deveriam ter acontecido, porque os dados estavam mostrando um norte para determinada situação e a pessoa quis ir para outro lugar. Um ponto muito relevante que nós, né, no caso também como analista de BI, quem desenvolve engenheiros de dados, seja o diretor, seja um manager, seja supervisor, um lead, o que importa é você entender a regra de negócio do seu processo. Quando você entende a regra de negócio, toda a arquitetura dos seus dados, né, como esses dados são disponibilizados, se de fato eles estão sendo tratados de forma correta, quando você entende todo esse contexto e entende a regra de negócio, as nomenclaturas, né, o dicionário de dados que está em torno aí da sua empresa, uma empresa B2B, uma empresa alimentícia, então é esse linguajar, é a regra de negócio. Quando você entende a regra de negócio, todo o outro processo de, vamos dizer assim, de ferramentas, de dicionário de dados, fica mais fácil, porque você já tem essa regra, você já tem um domínio dela. Então é isso que eu deixo para você. Os dados é apenas um farol, mas quem dirige o barco e entende as correntes marítimas, do que para onde vai, o que vai acontecer, é você. E até uma próxima oportunidade.